Pronto, já estamos gravando. Eu vou me apresentar, embora a maioria já me conheça, mas é bom para que fique gravado. Às vezes a gente envia a palestra para os amigos ou familiares e as pessoas não sabem nem quem está falando, né? Então, eu sou Jacinta Carvalho. Eu fiz parte do GEAC quando morava na Noruega. Durante 3 anos a gente estava lá e agora eu moro em Portugal, mas continuo fazendo parte do GEAC de coração e continuo fazendo aqui as palestras. Eu tenho mestrado em educação, então vocês vão reparar que sempre as palestras estão organizadas dessa maneira pedagógica, pelo menos eu tento, para que a gente possa conseguir compreender melhor o assunto que nós estamos falando. E mesmo os assuntos que nós já conhecemos, mesmo que a gente já saiba do que está falando, ou quando você está ouvindo, você sabe, já ouviu falar em morte, imortalidade, sabe que a doutrina espírita tem uma visão diferente, mas vamos procurar trazer os assuntos de uma forma que eles se entrelacem com a visão psicológica também e uma visão mais prática da nossa vida diária, tá? Então, para isso, a gente vai seguir para os objetivos. Antes disso, eu vou mostrar aqui a vocês. Essa imagem é uma representação, uma cópia do que foi mostrado no filme Nosso Lar. Essa imagem mostra a cidade de Nosso Lar. Acima vocês vão ver que tem como se fosse uma atmosfera assim azulada e depois o espaço. É como se ela tivesse acima de nós, na atmosfera terrestre. No entanto, nosso lar não é uma colônia que está localizada em planos superiores. Ela está localizada no umbral médio. Então, ela é uma colônia ainda de muito trabalho, socorro e aprendizado. E como vocês estão vendo, já tem essa visualização moderna de prédios e luzes e parques e o rio que corre em volta, os bosques, uma atmosfera de muita harmonia, né? Imagine então os lugares superiores ainda a esses, como não devem ser extraordinários. A nossa mente ainda nem consegue conceber. Então, o objetivo do nosso estudo de hoje é oferecer esclarecimentos a partir da perspectiva espírita sobre a morte. Vamos buscar compreender a morte como a continuidade da vida. Vamos explorar a realidade da alma imortal e refletir sobre como essa visão transforma a maneira como nós vivemos, a maneira como nos despedimos dos nossos entes queridos e até a maneira como nós enfrentamos o nosso próprio desencarne, a nossa própria morte. Com esse conhecimento, nós podemos enfrentar essas etapas de uma forma bem diferente, tá? Os tópicos estão organizados. Vamos falar. Por que que a gente tem que falar sobre a morte? O que é a morte, segundo a doutrina espírita? Os diversos corpos do ser. Vamos falar sobre a imortalidade da alma. De onde é que vem esse medo da morte que nós carregamos tão profundo dentro de nós? A vida após a morte, como um progresso do espírito, a justiça divina e a lei de causa e efeito. Vamos falar um pouquinho sobre reencontros e separações, o consolo que o Espiritismo traz, o que acontece após a morte e como nós podemos viver melhor sabendo que somos imortais. Então, por que falar sobre a morte? Esse é um tema delicado, mas é essencial para despertar a consciência sobre a vida. Então, nós vamos falar sobre a morte para que a gente possa não só compreender melhor, mas viver melhor a nossa vida. O medo da morte é universal. Em todas as culturas, em todas as religiões, ou até quem não tem religião, carrega esse medo da morte. Só que o Espiritismo deu um passo adiante para nos oferecer um olhar diferente, para enxergar a morte não como um fim, mas como uma passagem. O que realmente morre é o corpo físico, porque o espírito é imortal. Essa frase aqui está escrita no Livro dos Espíritos, Kardec colocou, e ela é tão importante que eles colocaram também essa frase no túmulo de Kardec, lá no cemitério Père Lachaise, em Paris. Nascer, morrer.
renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Kardec era professor também e tudo que ele fazia era de maneira bem pedagógica, organizada, para que o entendimento do ser que está ouvindo aquilo pudesse progredir junto com o que ele está trazendo. Então ele coloca dessa forma tão simples, né? Nós precisamos nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então, sempre vai haver esse progresso, e isso é uma lei. Não importa aquilo que a gente pense, acredita ou não acredita, a lei vai funcionar, vai existir. Então, o que é a morte, segundo a doutrina espírita? Ela é o desligamento do espírito do corpo físico, um processo natural e necessário. Não é um castigo, não é uma tragédia, é o retorno à verdadeira morada espiritual, porque a alma continua viva, consciente e em constante processo de evolução. Para isso, a gente vai analisar um pouquinho aqui as questões do Livro dos Espíritos que esclarecem esse processo. E antes eu vou trazer para vocês essa historinha, que é a metáfora dos bebês gêmeos no útero da mãe. No ventre de uma mãe havia dois bebês. Um perguntou ao outro: Você acredita em vida após o parto? E o outro disse: Claro, tem que haver alguma coisa após o parto. Talvez a gente esteja aqui só para se preparar para o que virá depois. E o primeiro disse: Bobagem, que tipo de vida seria essa? O segundo bebê disse: Não sei, mas haverá mais luz do que aqui, com certeza. Talvez nós possamos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Mas isso é um absurdo. Caminhar é impossível. Imagina dois bebês no mesmo útero, como devia ser apertado lá dentro, né? Caminhar é impossível e comer com a boca? Totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo só uma coisa. A vida após o nascimento está excluída. O cordão umbilical é muito curto, porque ele achava então que para viver fora ele teria que continuar ligado, né, ao cordão umbilical. Na verdade, disse o outro, certamente há alguma coisa. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento. O parto encerra a vida. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe? Você acredita na mamãe? E onde é que ela supostamente está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela, tudo isso não existiria. E o outro, que tudo duvidava, disse: Eu não acredito. Eu nunca vi nenhuma mamãe. Por isso é claro que não existe nenhuma. Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, você pode ouvi-la cantando, ou sente como ela afaga nosso mundo. Saiba, eu penso que só então a vida real nos espera, e agora apenas estamos nos preparando para ela. Essa era a conversa dos bebês. Então, nós podemos comparar essa pequena historinha ao que nós vivemos aqui no nosso mundo constantemente. As pessoas cansam de dizer: ninguém nunca voltou do outro lado para contar nada. Isso o Espiritismo já anula completamente, porque a quantidade de relatos da vida após a morte, inclusive das EQMs, que são experiências de quase morte, que os médicos profissionais da área da saúde estão cansados de ouvir relatos de pessoas que se encontraram com entes queridos, que falaram, por exemplo, com avós ou avós que nunca viram em vida, que só conheciam através de fotografia e falaram com aquelas pessoas e quando vieram relatar, olha, ele disse isso, chamou você por esse apelido, conversei com ela e as pessoas que estão aqui faltam não acreditar, não é? Da mesma forma, relatos de pessoas através dessa experiência de quase morte que dizem tudo o que aconteceu na sala de cirurgia, tudo o que aconteceu desde a hora que ela chegou no hospital, sendo que ela chegou muitas vezes no hospital clinicamente morta. E mesmo assim elas são capazes de relatar. Tem alguns relatos muito interessantes que ele fala: olha,
Por favor, me dá, os meus óculos que eu preciso. Pede aquele enfermeiro lá, fulano de tal, que foi ele que pegou meus óculos e guardou. E como é que essa pessoa que estava clinicamente morta podia saber disso, né? Mas uma grande quantidade de pessoas ainda insiste em dizer que nunca ninguém voltou do outro lado para falar. E outra coisa que aqui na metáfora dos bebês eles falam, que ele diz, eu nunca vi essa tal de mamãe, não é? E a gente diz assim, ah, mas então se Deus existisse, alguém já teria visto, ou se os espíritos existissem, todo mundo conseguiria ver. E quando a gente fala de Deus, a gente não precisa ver uma forma é, sólida. Basta a gente ficar em silêncio muitas vezes e vai perceber esse Deus que cuida de tudo e com quem nós vivemos a todo momento, dentro de nós, ao redor de onde nós vivemos, em tudo que nos cerca, Ele está. A gente só está precisando sintonizar melhor. E essa vida após a morte só pede de nós que a gente se prepare para ela. É como se a gente fosse fazer uma viagem e precisasse arrumar as nossas malas. Só que nessa viagem nós não vamos levar roupas, sapatos, não vamos levar nada material. Essa viagem vai exigir de nós uma mala preparada com as virtudes que a gente consegue desenvolver, com o aprendizado que a gente faz de ser uma pessoa melhor hoje do que fomos ontem e amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Aprendendo a perdoar, aprendendo a compreender, aprendendo a ponderar, a silenciar quando é preciso. Quantas brigas deixariam de existir se a gente ficasse em silêncio, não é? Então, são esses aprendizados que a gente tem para fazer aqui para preparar a nossa mala. O Livro dos Espíritos, ele da questão 149 até 165, ele fala sobre esse tema, que é a alma após a morte. E é interessante porque aqui ele fala: o que acontece, Kardec pergunta, o que acontece à alma no instante da morte? E eles respondem: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde ela se afastou momentaneamente. E a alma após a morte conserva a sua individualidade? Os espíritos disseram sim, ela nunca perde a sua individualidade. O que seria a alma se não tivesse conservado essa individualidade, né? Kardec pergunta: como então comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Os espíritos dizem, ela continua a ter um fluido que lhe é próprio, que foi absorvido da atmosfera do planeta onde ela está vivendo e que guarda a aparência da sua última encarnação. Esse fluido que foi moldado com a aparência daquele planeta onde a alma está vivendo é o perispírito. E mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses corpos para entendermos melhor. A questão 151 diz: o que pensar da opinião daqueles que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal, ou seja, morreu, a alma se dilui naquele todo universal? Eles respondem: o conjunto dos espíritos, por acaso, não forma um todo? Não constitui um mundo completo, o conjunto dos espíritos? Quando você está numa assembleia, numa reunião, você é parte integrante dessa assembleia. No entanto, você conserva sempre a sua individualidade. Então, a alma não deixa de ser individual só porque perdeu o corpo físico, que era o envoltório. Que prova temos, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E eles respondem: não tens, por acaso, essa prova nas comunicações que recebes? Se não fosseis cegos, veríeis. Esses espíritos são bem diplomatas, né? Para não dizer o contrário. Eles dizem diretamente: se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito comumente uma voz fala dentro da sua mente, revelando a existência de um ser que está fora de vós. Então, essas inúmeras comunicações, como eu acabei de dizer antes sobre a EQM também, ela é a prova dessa individualidade da alma. As comunicações que são escritas, principalmente, vêm com a maneira de escrever de uma forma,
o jeito de falar, quando elas são através da voz de um médium muito potente, vão trazer vozes diferentes, vão falar em outros idiomas, inclusive. E isso foi usado no tempo em que nós vivíamos, por volta dos anos 50, foi uma grande onda de prova dessa existência dos espíritos com diversos médiuns, e nós tivemos o privilégio de ter Chico Xavier, que trazia comunicações de forma mecânica, ou seja, ele escrevia com a letra do espírito comunicante. Ele escrevia em outros idiomas, mesmo sendo semi-analfabeto, sem falar inglês, francês, alemão. Ele escrevia nesses idiomas e a comunicação era tão perfeita, era tão fidedigna a quem estava enviando, que eles foram capazes até de usar como prova num tribunal, em um dos casos, né? Pesquisem que vocês vão achar. Então, ele continua perguntando: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é uma vida transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E então ele continua explicando: se as almas se confundissem e virassem uma coisa só, um amálgama dessas almas que se diluíram porque não tem mais corpo, elas só teriam as qualidades do conjunto. Nada as diferenciaria. Todas as almas seriam iguais, não haveria diferença. Elas não teriam inteligência e qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações essas almas mostram que têm consciência do seu eu e têm vontade própria. Então, aqui, ele pergunta mais uma vez se é dolorosa a separação da alma e do corpo. Ele diz não, os espíritos dizem não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte tem nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são uma alegria para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. O exemplo da lagarta que primeiro anda se arrastando pela terra, depois se fecha numa crisálida em estado de morte aparente, para depois renascer como uma existência brilhante, pode nos dar a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? E os espíritos respondem: é uma ideia acanhada. A imagem é boa, toda a vida cumpre que não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Então, também existe essa dificuldade nas comunicações dos espíritos para nós, porque nós, seres humanos, temos uma mente muito limitada. Aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já estamos habituados e aquilo que nós achamos que é o certo, que vem como fruto de toda uma bagagem que nós carregamos. Então, aquilo que para mim é verdadeiro vai depender do que a minha família passou para mim, do que eu, como espírito, vivi em várias encarnações, da influência do meio onde eu vivo. Dependendo da cultura, as coisas mudam muito, não é? De um país para o outro. Então, às vezes, eu vou me pegar a essa imagem que ele transmite, ou essa ideia que eu estou ouvindo, e vou achar que aquilo é verdadeiro. Então, ele diz: cuidado para não tomar as coisas ao pé da letra. É uma imagem boa, sim. A lagarta se arrasta pesadamente sobre a terra, depois ela mesmo produz esse envoltório onde ela fica, digamos assim, dormindo ou amadurecendo, desenvolvendo esses outros órgãos que ela vai precisar para depois voar, as suas asinhas, né? E ela muda completamente do ser que ela era originalmente, que a gente via, a lagarta, para esse ser que pode voar e, inclusive, comer coisas completamente diferentes e vai viver do pólen, né? É uma imagem que realmente sempre vai representar aquilo que nós vivemos aqui na Terra, de uma forma ou de outra. Mas veja. Para que a gente entenda a imortalidade da alma, vamos usar o exemplo da lagarta e vamos usar essa visualização. Nós somos espíritos imortais em experiência temporária na Terra. A vida material é uma etapa educativa da alma. Para que um homem possa chegar até a Lua ou a outros planetas, quando ele chegar, ele precisa desse traje especial.
Ele precisa de um traje pressurizado, porque naquela atmosfera não vai ter como ele respirar oxigênio. Esse capacete, cada vez mais moderno, reflete a luz do sol, porque se ele não tivesse, essa proteção, ele ficaria cego. E se não fosse essa roupa, ele não poderia sair da nave, do foguete, como ele viaja, e descer na superfície da Lua, né? Esse outro homem aqui no meio da imagem tá vestindo essa roupa toda metálica. Ele se aproximando de um vulcão, se ele não tiver essa roupa adequada para enfrentar essas temperaturas altíssimas, ele não vai conseguir se aproximar daquele ambiente completamente hostil e vai morrer se ele insistir em se aproximar. Os próprios gases tóxicos do vulcão, eles matam a pessoa mesmo, como a gente viu recentemente, não é? O reflexo também, ele precisa evitar, então ele tem os pés, as mãos, o rosto, tudo protegido. E esse último homem, ele vai, um mergulhador de alta profundidade. Para ele chegar, antigamente a gente tinha muito essa imagem do escafandro que os espíritos usavam. As pessoas, hoje em dia, se eu falar para o meu filho Pedro, de 20 anos, o que é um escafandro, capaz dele não saber, vai ter que pesquisar para descobrir. Mas é simplesmente essa roupa que é muito resistente para aguentar, porque assim como na atmosfera da Lua não tem oxigênio para respirar, quanto mais fundo você mergulha no mar, maior é a pressão que você sente lá embaixo. Então tem que ter um capacete completamente diferente, um vidro com uma proteção absurdamente resistente, senão você não consegue viver. Transferindo isso para nós, seres humanos, que somos espíritos livres, somos a luz que o Criador gerou, nós somos o princípio inteligente da criação que vai se desenvolvendo através de diversos reinos. Em cada um por onde nós passamos, nós precisamos de um corpo adequado, como se fosse essa vestimenta, para que nós possamos viver naquele ambiente. Então, a morte é apenas uma transição. Ela é como atravessar uma porta que nos conduz de volta à pátria espiritual. Nós vamos entender através do conhecimento espírita que nós estamos aqui usando esses corpos que carregamos para conseguir nos adaptar ao ambiente onde nós estamos vivendo. Aqui não é a nossa origem, porque se fosse a nossa origem, a vida seria profundamente injusta, não é? Nós vamos procurar, com esse conhecimento, compreender o ser humano como um ser multidimensional em constante evolução entre esses mundos visível e invisível. Os corpos intermediários, que vibram em diferentes frequências e pertencem a diversos planos da existência, eles são criados através dos fluidos e da matéria que pertence àquela dimensão para que nós possamos sobreviver aquilo ali. Então, digamos que esses corpos são a crisálida que essa lagarta precisava para poder se transformar em outro ser. O ser humano, ou o espírito imortal, digamos que seja uma luz, ele não tem como se manifestar num mundo da terceira dimensão, que é esse mundo material onde nós vivemos, sem a forma. Ele estaria. eh, Disforme e ele não teria a proteção para se manifestar. Então, esses corpos formam uma unidade dinâmica, onde os planos superiores vão orientando os planos inferiores, e os planos inferiores são o campo de expressão dos planos superiores. Leon Denis diz isso, que a morte não é mais do que uma mudança de estado. Por quê? Aqui no centro da imagem nós temos o corpo físico. Ele não é o começo, né? Ele é o fim. O começo seria essa camada externa, vamos dizer, amarelinha que está aparecendo aqui, onde ele fala, isso é uma denominação da teosofia, para que nós possamos apenas compreender, mais ou menos, vamos usar aqui apenas os corpos que são eh, de interesse do nosso entendimento através do Espiritismo, que é o que nós estudamos. Então, esse Atman, que é o Espírito Divino, eterno, imutável, é a centelha de Deus em cada um de nós. Ele não é um corpo, é o princípio espiritual, como eu disse, que vibra em cada ser humano.
Depois dele vem o corpo mental. É um veículo da consciência abstrata, da intuição superior, do idealismo, da percepção da unidade espiritual. Depois desse corpo mental, aí sim, vem o que se chama corpo emocional ou corpo astral ou perispírito. Kardec utilizou essa palavra perispírito baseado na biologia, que é o perisperma, que é uma pequena película que envolve a semente. Então, na biologia já existia um termo assim, ele criou um termo semelhante para explicar que o que envolve essa centelha de luz, ou o que carrega a expressão da nossa emoção, e vai conosco, ou melhor, vem conosco do plano espiritual para a gente nascer, é o perispírito. Esse corpo é o centro das emoções, dos desejos, dos instintos, e é por meio dele que nós sentimos alegria, medo, raiva, paixão, porque é onde está sediada, a expressão da nossa consciência. Que quando a gente desencarna, o corpo físico vai ficar aqui na Terra, porque ele foi a roupa que a gente vestiu para se manifestar aqui nesse plano. E quando a gente vai para o outro lado, se o espírito fosse solto, sem essas proteções do perispírito e do corpo mental, ele não estaria ainda em condições de se manifestar, porque o plano astral do nosso planeta Terra ainda é um plano muito denso, ainda é um plano, onde nós nos manifestamos nesse planeta que ainda está em evolução. Depois desse corpo astral do perispírito, ainda existe um veículo intermediário entre o corpo físico e o perispírito, é para ele poder ligar esse corpo físico. Tudo isso é energia, gente. Tudo isso é formado da energia que se densifica, que se une através do eletromagnetismo e todos os princípios que a gente. Vocês podem ler uns livros mais complexos se quiserem. Chico Xavier tem mecanismos da mediunidade que explica muito mais sobre isso. Então, esse duplo etérico é o molde energético do corpo físico, é uma cópia exata, feito de uma matéria mais sutil. É uma substância intermediária entre o que a gente enxerga e o que a gente não enxerga. Ele é que vitaliza o corpo material, distribui o prana, que é a energia vital, e mantém essa coesão molecular. Ao morrer, quando a gente desencarna, o duplo etérico se desfaz, se dissipa na atmosfera e os seus átomos e as suas moléculas e a sua formação, ele volta para a Terra, assim como o nosso corpo físico, que é denso, visível, material e que é o veículo temporário que a gente habita aqui no mundo físico, tá? Então, a raiz dos chakras, de onde estão as ligações energéticas que a gente absorve as energias, ele continua no perispírito. Mas existem esses veículos intermediários entre o físico e o perispírito, está lá o duplo etérico. E a respeito disso, também Kardec fala e outros espíritos falam. Antigamente as pessoas falavam mais sobre isso. Vocês já ouviram falar em fogo fátuo? Que às vezes as pessoas que vão ao cemitério à noite enxergam umas luzes assim azuladas saindo da terra, se desmanchando, e isso eles dizem que é o perispírito se desmanchando. Perdão, falei uma besteira. O duplo etérico se dissolvendo. Isso são as histórias que ele fala. Porque às vezes o corpo é enterrado mais rápido, né? Então, vocês entenderam mais ou menos essa comparação que nós fizemos, tanto da borboleta, que passa desse estágio de transformação, dormindo aqui nesse casulo até chegar à fase de borboleta, as roupas que são necessárias para o ser humano se mover em determinados meios, que são completamente diferentes do seu meio normal, e os veículos que o espírito utiliza para poder se manifestar aqui na Terra. Então, compreendendo as coisas desse jeito, nós podemos talvez alargar um pouco mais o nosso entendimento a respeito dessa vida que continua além da vida física. Não é porque nós não ligamos ali a TV e vemos um espírito falando, ou porque nós não vemos a toda hora os espíritos andando na rua ao nosso lado, porque enxergamos apenas na terceira dimensão,
a não ser os médios videntes que conseguem ver melhor, isso não é prova de que eles não existem. E de que nós não somos também esse espírito imortal que vai continuar a nossa trajetória, mesmo depois que o combustível desse nosso corpo físico se esgotar. Mas então, eu queria tocar nesse tema que eu acho muito importante. De onde é que vem esse medo da morte que a gente carrega tão forte através de gerações e gerações? No contexto cristão, o conceito do céu como um lugar de recompensas, de inferno como um lugar de punição eterna e de purgatório como um lugar de purificação antes de você poder chegar no céu tem raízes no Antigo Testamento e nas tradições judaicas. Então, vem daí 5.000 anos de ideias equivocadas se arrastando, tá? Mas foi na Idade Média, por volta do ano 1200, por aí assim, que isso foi se enraizando ainda mais. Foram essas representações alegóricas do inferno, do purgatório, do céu, fortalecidas na Idade Média, formalizadas em concílios da Igreja Católica, que fortaleceram esse profundo medo da morte. É o medo do desconhecido, o medo da dor, o medo do julgamento e o medo da separação. Porque não faz sentido a gente carregar esse medo tão absurdo de algo que a gente não procura compreender. Muitas vezes, quando a gente fala, "Ah, eu tenho medo eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de sentir dor, ou eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de me afastar dos meus entes queridos, porque eu não acredito que existe vida após a morte." Então, mais ou menos por volta do ano 1300, esse escritor Dante Alighieri criou essa Divina Comédia, onde ele falava da descrição tanto do inferno, do purgatório, até ele querer chegar no céu, porque ele foi visitar esses lugares em sonhos, em visões que ele teve. Hoje a gente pode compreender, eu acho mesmo, né, que o Dante foi dar uma voltinha lá no umbral. Mas e aí ele traduziu isso da maneira como ele tinha entendimento na época. Então ele dizia, no primeiro círculo, que era o mais alto assim, antes de chegar ao fundo da imagem, estariam os pagãos, os que não eram batizados. Você vê como está completamente ligado à religião. Então, se você não era batizado, ou seja, se você não tinha, não fazia parte daquela religião, você já tinha um ticket certo para ir para o inferno. Essas almas então ficariam vagando na completa escuridão. O segundo nível o inferno dele tinha 9 níveis. O segundo nível era a sala do julgamento, onde eles iam decidir para onde é que você ia. Terceiro nível estariam os gulosos, atolados numa lama suja. Essa imagem serviu de inspiração tanto para o filme Nosso Lar, e fazer a imagem que eles criaram do umbral, como para um filme que é Amor Além da Vida, que é com aquele Robin Williams. Eu não sei o título em inglês, mas é Amor Além da Vida. Não me lembro mais. E em que ele viaja por esses níveis todos, inclusive tem um guia que leva ele numa biblioteca para mostrar as coisas, passa por um rio. Vale a pena assistir esse filme. Eu vou encontrar e depois eu coloco no grupo do WhatsApp. Então, o terceiro era esse, que estavam atolados numa lama suja. O quarto nível eram as colinas de rocha, que era o destino dos avarentos ficar empurrando aquelas pedras sem fim. O quinto nível estavam as pessoas que se perdiam pela ira, pela raiva, e ficavam ali amontoados num lago formado de água e sangue borbulhante. No sexto nível estavam os hereges, os que não acreditavam na existência de Deus e de Jesus, e eles ficavam em túmulos abertos, de onde saía fogo. No sétimo nível estariam os violentos, mergulhados num rio de sangue das pessoas que eles oprimiram, ou então num deserto de areia muito quente. Ali também estavam os suicidas, que viravam árvores retorcidas e sombrias, ressecados, não podiam se mexer. No oitavo nível estariam os corruptos, os sedutores, os hipócritas, os ladrões, carregados, seu corpo cheio de úlceras e feridas, e picadas de serpente e chamas infinitas eternas, chicoteados pelos demônios, mergulhados em esterco. Era lindo
essa descrição do Dante, né? E no último estava um deserto e um lago de gelo, aonde estariam os traidores. E no final, eles chegavam ao centro da Terra. Imagine você essa imagem na cabeça de pessoas que não tinham acesso a livros, que não tinham acesso a conhecimento, que toda a verdade que chegava até essas pessoas vinha através da igreja, porque somente os monges, os padres tinham acesso à leitura dos próprios textos antigos que eles copiavam com as letras rebuscadas. Só depois, quando Gutenberg criou a prensa, só depois que a Bíblia pôde ser impressa, foi que as pessoas comuns podiam ter acesso a um pouquinho mais de leitura. E mesmo assim, era essa a leitura da Bíblia que já é extremamente tendenciosa, cheia de mensagens de acordo com o que eles querem colocar ali. O purgatório também tem uma outra imagem que mostra vários níveis por onde as pessoas passam. Então, a vida após a morte e o progresso do espírito era difícil realmente de ser compreendido antes do Espiritismo trazer esse conhecimento de uma forma tão acessível a quem quisesse ler, ouvir, entender. Aqui eu coloquei novamente a imagem da cidade, do nosso lar, e acima é a imagem do umbral, onde as pessoas ficavam mergulhadas nessa lama, sofrendo o sofrimento repetido várias vezes, aquilo mesmo que você sofreu aqui na Terra. Porque não é um castigo. A direção para onde você vai, ela vai ser definida pelo seu comportamento na vida. Então, vamos ver se aqui diz isso. O Espiritismo dissolve esses medos com o conhecimento da vida espiritual. Ao saber que a alma prossegue e que reencontraremos os nossos entes queridos, que a vida continua, daí nasce a esperança. Após a morte, o espírito retoma a sua jornada no mundo espiritual. Existe a continuação da aprendizagem, os reencontros, o trabalho no bem, a preparação para as futuras encarnações. E o espírito pode ser auxiliado, assim também como pode ajudar. Não há um céu eterno e nem um inferno eterno. Há os estados de consciência de acordo com o nosso grau de evolução. Por quê? Aqui mostra, ninguém vai para o umbral como castigo, assim como ninguém vai ter o ticket, a passagem direto para o nosso lar, se não trabalhar por isso nessa encarnação. Então, a forma como nós vivemos aqui é que vai determinar para onde nós vamos. E por quê? Porque, mais uma vez eu digo, tudo é energia. Então, aquilo que eu criei com o meu comportamento, aquela energia que eu gerei através das minhas orações, das minhas boas ações, da minha busca de melhoria contínua, do meu progresso moral e espiritual, isso vai gerar em mim uma energia positiva, uma energia purificada, uma energia mais elevada. E naturalmente, no momento em que eu desencarno, essa energia, tudo funciona como um imã. Semelhante atrai semelhante. Essa energia é quem vai me atrair para o lugar aonde eu tenho mais afinidade. Se eu procurei viver de uma forma normal, como a maioria das pessoas vive, mas cultivei dentro de mim o ódio, a inveja, o ressentimento, a mágoa, o pessimismo, ou atitudes que, embora outras pessoas não saibam, eu tenho dentro da minha mente, é para onde eu vou ser atraído. Para esse tipo de emissão energética que eu estou cultivando. Não adianta eu querer, no fim da minha vida, me arrepender dos meus pecados e dizer: ah, não, eu vou pagar então, eu vou construir uma igreja, como se fazia na Idade Média. Eu vou construir uma ala da igreja, eu vou doar um banco para a praça, eu vou ajudar os pobres, necessitados. Se uma vida inteira você cultivou o ódio, o ressentimento, a discórdia e a dificuldade de relacionamento com as pessoas. Se durante aquela vida você defendeu a guerra, o ódio, o medo, como é que você pode ter uma outra vibração? E aqui ele mostra também a respeito da justiça divina e da lei de causa e efeito. A morte nem sempre é compreensível aos olhos humanos, porque cada desencarne tem um sentido no plano maior.
Nada é por acaso. Tudo está sob as leis divinas. O sofrimento não é punição, é uma oportunidade de reequilíbrio. Até isso, Kardec trouxe de uma forma inteligente e didática. Ele fala sobre as leis morais, e uma dessas leis é a lei de destruição. Assim como existe a lei do progresso, a lei da sociedade, a lei, da justiça, a lei do trabalho, existe também a lei de destruição. A natureza precisa da destruição, porque é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que vocês chamam de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí, Kardec pergunta mais adiante: o que é que impele o homem à guerra? E os espíritos respondem: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões humanas. Quando ele fala em paixão, ele não está falando de amor. Paixões são todos aqueles sentimentos que são exacerbados em nós. Tem pessoas que têm paixão pelo poder, tem pessoas que têm paixão pelo dinheiro, tem pessoas que têm paixão física. Então, existem várias paixões quando ele coloca essa palavra. No estado de barbárie, os povos só conhecem um direito, que é o direito do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o direito da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele vai passar a evitar as causas dessa guerra. E justamente porque nós estamos ainda tão atrasados, o ser humano da Terra está lá também descrito no Livro dos Espíritos. Nós mal entramos no estado de homens. Há pouco tempo nós ainda vivíamos no estado animal. A evolução do princípio inteligente entre os reinos da natureza. Recentemente, nós entramos nesse reino hominal aqui, no planeta Terra, onde nós estamos vivendo com as nossas limitações. Então, quando nós olhamos em volta, no nosso planeta, nós estamos no ano de 2025, já se passou 2000 anos que Jesus veio à Terra, trazendo a sua mensagem de luz e de amar o próximo como a ti mesmo e de não fazer ao outro aquilo que não queres que seja feito a ti. E nós não aprendemos. Nós ainda, quando ele diz aqui que no estado de barbárie, os povos só conhecem esse direito, que é o do mais forte. E a gente vê ainda nações tão grandes, tão prósperas tecnologicamente e tão pobres moralmente, agindo dessa forma, buscando a guerra como uma opção. E pior, transformando a guerra num jogo nas mídias sociais, porque a guerra mesmo, a maior de todas é essa. É a guerra pelo poder. Quem é mais importante? Quem é o hegemon do mundo? A hegemonia, ou seja, aquele que se acha o mais importante, quer ter mais poder sobre os outros, infelizmente, ainda não é o mais justo aqui nesse planeta. Então, ainda é preciso que haja essa lei de destruição atuando para que possa ser esse progresso chegar de alguma forma. Por mais que o nosso coração doa e sofra de ver os nossos irmãos na faixa de Gaza, na Ucrânia, no Afeganistão, em tantos outros, no Iêmen, em tantos outros países onde a guerra ainda é uma realidade constante, e isso não nos impede de continuar buscando ajudar e levar o consolo a essas pessoas, mas a compreensão de que nada é por acaso e de que cada desencarne tem um sentido no plano maior, de que o sofrimento não é uma punição, mas uma necessidade, uma oportunidade de reequilíbrio, nós passamos a compreender as coisas de uma outra forma, a compreender que ninguém nasce num lugar em vão. E essas que estão sofrendo as dores e as perdas dolorosas que nós enxergamos, possivelmente foram os mesmos que levaram essa guerra insana à vida de muitas outras pessoas também. Então, quando essas pessoas desencarnam, elas vão ser assistidas, amparadas do outro lado, elas vão continuar a sua trajetória evolutiva, elas vão nascer novamente,
Muito provável em condições melhores, porque passaram por essa dor e esse sofrimento, e que elas possam aprender da mesma maneira que nós estamos buscando aprender. Porque faz só 80 anos que os nossos irmãos judeus estavam sendo queimados em fornos nos campos de concentração da Alemanha. E, no entanto, hoje, essas mesmas pessoas dessa mesma etnia estão levando essa dor e esse sofrimento aos seus irmãos de humanidade também, que vem dos mesmos ramos do Abraão. Um era filho de Isaac e o outro era filho de Jacó, mas todos eram filhos de Abraão, tanto os muçulmanos quanto os judeus. Então, vivem todos nesse espaço geográfico onde poderia haver paz e entendimento, e, no entanto, ainda estão ligados à barbárie, à guerra e à dor. Mas, como existem as leis que são necessárias para que a justiça divina atue, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da justiça. Quando o mundo desenvolver um pouco mais sobre essa lei de igualdade, não vai mais ser necessário essa guerra estúpida e dolorosa. E isso, como eu disse antes, não importa a dor e o sofrimento que os nossos irmãos estão passando, e nós continuamos buscando ajudar, buscando enviar a nossa oração, buscando falar a favor para que esse mundo um dia possa acordar para essa nova realidade e enfrentar a morte de uma maneira mais compreensiva. Mesmo que essa morte não seja compreensível aos nossos olhos, é só nesse ponto que eu estou falando. As mortes da guerra, as mortes através da destruição, às vezes parecem injustas, às vezes parecem inúteis. Mas olhando para o ser humano com uma visão mais ampla, nós passamos a compreender que o que nós estamos deixando aqui na Terra é apenas uma vestimenta, e a necessidade de evolução e aprendizado vai continuar com o espírito imortal, porque a morte não separa aqueles que se amam verdadeiramente. Os nossos entes queridos permanecem vivos no plano espiritual. Os laços de amor permanecem. A dor da saudade sempre vai existir, porque ela é humana, mas há o consolo na certeza do reencontro. E a prece que nós podemos usar como uma ponte de luz entre os dois planos. Acho difícil que algum de nós não tenha enfrentado ainda a morte, a perda de um ente querido, a separação de alguém que você ama ou de alguém que você conhece e que não está mais aqui. Mas o fato de você saber, a gente vai chorar, vai sofrer, vai. A minha irmã desencarnou em 2014, então fazem 11 anos. Hoje eu posso falar disso de uma forma normal. Alguns anos atrás, só de me lembrar, dava vontade de chorar, tristeza, porque é uma perda que você não pode mais ver aquela pessoa com seus olhos físicos, abraçar, falar. Mas isso é porque nós somos ainda muito egoístas e muito imediatistas. A gente quer ver para nós, para que aquilo nós possamos sentir. Porque ao longo dos anos eu aprendi que quantas vezes eu fechava os meus olhos, falava com a minha irmã, como falo até hoje, e podia sentir o mesmo sentimento de amor, de carinho, de abraçar espiritualmente, porque o nosso cérebro não diferencia o que nós estamos criando dentro da nossa mente, que a gente pode chamar de imaginação, ou de uma coisa que a gente faz aqui no plano terrestre. A prova disso são os sonhos, que é aquilo que você vive no sonho, na verdade, dormir é um treino para a morte, né? Todos os dias a gente dorme, nosso espírito se desliga do corpo e a gente vivencia muitas coisas do outro lado. Tem pessoas que têm sonhos muito vívidos. E quando a gente acorda, ainda ouve a voz, ainda sente o cheiro, ainda parece que nós estamos naquele lugar. Então, isso é a nossa vivência espiritual. E quando a gente se permite abrir a nossa mente, nós acabamos por sentir isso também com os nossos entes queridos. E aí a dor da separação não fica tão pesada, né? Aqui no final, onde eu coloquei o que acontece após a morte, são exemplos, vários exemplos de livros que a gente pesquisa. Por exemplo, tem alguns exemplos do Céu e Inferno, tem vários exemplos desse livro Voltei, do irmão Jacó, que tem aí na biblioteca do GEAC. É um livro muito bom, porque esse irmão Jacó, segundo os relatos, ele era um dirigente da Federação Espírita
quando estava encarnado. E quando ele desencarnou, ele levou um susto porque ele achou que ele estava muito evoluído, afinal de contas, estava trabalhando há muitos anos dentro do espiritismo. Mas como a gente diz às vezes, você entra no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em você, porque você ainda não conseguiu trazer aquele conhecimento para modificar o seu comportamento moral. Não é uma coisa teórica só. Não é uma coisa externa intelectual. É uma vivência, uma modificação. Então, quando o irmão Jacó chegou do outro lado, ele teve vergonha dele mesmo, porque ele não estava com essa luz branquinha, como esse espírito está aqui, tirando o corpo físico dele e ficando com uma luz branca. Ele estava com uma luz cinzenta e ele não sabia por quê. E aí teve um grande aprendizado com a vivência dele do outro lado. Então, aqui tem algumas frases, né, do céu e inferno dizendo a alma após a morte se encontra no estado que ela mesma preparou durante a vida corporal. Lembra que eu falei do umbral ou da colônia? A gente vai para onde a gente preparou o caminho. A morte nada tem de terrível, senão para aquele que não vê nada além dela. O Espiritismo mostra a vida futura de maneira tão clara que a dúvida não pode subsistir. O conhecimento do Espiritismo exerce uma poderosa influência, tornando a transição da vida corporal para a vida espiritual uma passagem natural, esperada e muitas vezes até desejada por uma pessoa que tem mais esclarecimento e já está numa certa idade. Ela mesma diz: tá bom, já cumpri minha tarefa, já estou pronto, pode me levar. Muitas vezes dizem, né? Eu me senti, aqui já é o relato do irmão Jacó. Eu me senti, então, vagarosamente separado do meu envoltório carnal, como quem se despia de uma veste inferior. Me surgiu no íntimo a certeza de que eu continuava vivo. Eu não morri, voltei à vida maior. O corpo era apenas uma túnica que eu deixara na terra. Era o recomeço de uma jornada que nunca termina. Ao acordar na espiritualidade, eu compreendi que apenas um véu tinha se rompido e que eu continuava sendo eu mesmo, com meus pensamentos, com meus afetos, com as minhas lembranças. Podem observar, quem já tem um pouco mais de idade vai saber que pessoas que estão já no hospital, internadas, próximas da morte, elas começam a ver os seus entes queridos. Esse véu que separa a gente vai se dissipando de alguma forma e a pessoa começa a enxergar os entes queridos já do outro lado. É, pronto. Como viver melhor sabendo que somos imortais? Desculpem. Nós precisamos aprender a cultivar essa vida que nós temos aqui na Terra. Viver com mais leveza, responsabilidade e propósito. Valorizar cada dia como uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada dia conta na nossa vida. Cada dia é importante. Perdoar, amar, servir, estudar, como um preparo para o retorno ao mundo espiritual. Lembra que eu falei da mala? E desenvolver essa educação para a morte, que é também nos educar para a vida. Aquilo tudo que nós estamos aprendendo vai servir para nós, não importa se você já está com mais idade, eu vou estudar para quê? Aprender para quê? Eu já estou perto de morrer? Não. Você vai levar para onde quer que você esteja aquele conhecimento que você desenvolveu. Então, educar para a morte é, na verdade, educar para a vida. Para que você saiba de que maneira deveria se comportar aqui para se preparar para quando você chegar do outro lado continuar a sua trajetória evolutiva. E outra coisa, quando nós olhamos para trás e compreendemos que nós já tivemos diversas vidas, nós já aprendemos diversos assuntos, já vivemos em países diferentes, em culturas diferentes e já nos comportamos de formas diferentes. Essa aqui é a nossa melhor encarnação, porque essa aqui é a soma de uma série de coisas que nós já aprendemos e vivemos e desafios que nós já enfrentamos. Se a gente já tem um pouquinho do conhecimento
da doutrina espírita, se nós já temos esse conhecimento da imortalidade da alma e também da pluralidade das existências, nós já estamos mil vezes melhor do que estávamos antes. Então, quando você começa a enfrentar a dor e o sofrimento e as dificuldades, e você pensa, peraí, será que em outra vida eu cultivei isso? Será que eu aprendi a dar valor ao que eu tenho, ao invés de ficar sofrendo por algo que eu não tenho? Será que eu aprendi a compreender que as outras pessoas ao meu redor também têm as mesmas dificuldades que eu, talvez até pior? Você não sabe o que cada pessoa carrega. Você não sabe os desafios, as dores guardadas. Você não sabe os medos, as vergonhas, os traumas. Você não sabe nada do que as outras pessoas carregam. Nós apenas temos a ideia que sabemos. Mas cada pessoa é o seu universo de dificuldades e de coisas para superar. Então, da mesma forma que você quer que o outro tenha compaixão de você, porque você se vê ainda limitado e sabe que tem muita coisa para superar e aprender, da mesma forma você pode oferecer isso ao outro. Essa é a melhor preparação que a gente pode ter para a morte. E saber que a vida não termina aqui é um consolo imenso para que a gente possa compartilhar com os nossos entes queridos. Quando você sentir muita saudade de alguém que você perdeu, fala com essa pessoa mentalmente, faz uma oração por ela, deseje tudo de bom para ela, deseje que ela receba o seu amor, o seu abraço, deseje que ela receba um buquê de flores. No livro Violetas na Janela, que o espírito Patrícia falava exatamente isso, que a mãe dela, eu acho que era isso. Eu sei que sempre apareciam umas violetas para ela, e era a mãe dela enviando em oração. Se não me engano, era isso. Eu sei que os espíritos sempre falam isso nos livros de André Luiz, está cheio desses relatos sobre a mentalização de buquês de flores espirituais que chegam até lá. Porque, gente, o mundo astral é um mundo plástico, moldável. Você consegue, através da sua imaginação, da sua mentalização, criar as formas, pensamentos, tanto boas como ruins, tá? Um pensamento repetitivo, em dor e sofrimento, em medo, ele se transforma numa forma pensamento que fica ligada a você. E você alimenta aquela imagem e ela retorna aquela energia para você. É muito complexo e muito verdadeiro. Da mesma forma, você pode alimentar as formas positivas e enviar o amor, o abraço, o carinho para o seu ente querido quando você quiser. Aqui tem vários livros que vocês podem pesquisar mais, não só o livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno de Kardec, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, o livro Voltei, que é do irmão Jacó, e toda a série dos livros de André Luiz, inclusive esse, eu acho que é o quinto livro, que é vai falar sobre a vida no mundo espiritual, no mundo maior. Vocês podem encontrar toda a informação que vocês precisam, tá? Então é isso. Por hoje, nosso estudo está concluído, pelo menos em relação às informações que eu tinha que passar para vocês. Agora, vocês podem, a Sânia encerra a gravação e vocês podem fazer perguntas ou colocar os assuntos que têm a ver com esse tema, tá bom? Obrigado pela participação de vocês hoje.